Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudos, a mais um dia de operações aqui no mercado de opções binárias. Galera, na aula de hoje estaremos procurando algumas oportunidades e, como sempre, explicando todos os critérios que eu utilizo para efetuar as minhas operações, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos dar início a mais uma aula. Família, na aula de hoje estarei explicando para vocês tudo o que vocês precisam saber em opções binárias sobre captura de liquidez. Vocês vêm pedindo bastante isso para mim aí no Telegram e hoje estarei explicando para vocês como identificar e como fazer suas operações a favor das capturas de liquidez ou captura de oferta também, beleza, família? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para ver como que está no dia de hoje. Assim que encontrar uma oportunidade legal, eu volto aqui com vocês. Família, peguei minha entrada de compra aqui. Não é uma entrada muito forte, mas tem todos os critérios aqui que vou passar para vocês aqui. Porque o gráfico está deixando bastante retração. Eu já falei para vocês que gráfico está com muita retração, priorizem também retração. E esse daqui eu não peguei de retração. Não o suficiente, né? Diante dos pavis ali que está deixando, ó, pavis bem grande, tá vendo? Eu só abaixou um pouquinho mesmo ali de nada, eu acabei pegando, mas tem um alvo ali, vou explicar para vocês aqui. Como eu havia dito a vocês, vamos priorizar hoje as capturas de liquidez. Então já vamos estar explicando aqui, ó, por que eu fiz essa entrada de compra, beleza? Nessa região. Família, o preço claramente aqui está uma tendência absurda de venda. Olha essa pressão aqui de venda, galera, rompendo tudo, sempre rompendo tudo, ok? Pressão muito forte de venda. Ao chegar nessa região aqui, ó, um pouco mais abaixo, ele começou a lateralizar, concorda comigo, ó, por conta desse fundo aqui, ó, do passado, começou a lateralizar aqui, ó, família. Ok? Já falei para vocês que depois de uma grande tendência de venda ou de compra, ele tende a acumular, ele tende a lateralizar, porque o pessoal do Forex tirando as ordens ali de venda, outros posicionando suas ordens de compra ou vendo o melhor ponto ali para efetuar suas ordens de compra, então ele tende a acumular fazendo sua lateralização. Ó, aqui fez o teste por conta desse antigo suporte, né, que passou a se tornar resistência. Fez um novo suporte aqui, a tendência é muito forte de venda, ele não volta assim de uma vez. Fez o rompimento e fez essa captura de oferta, galera. Fazendo a captura de oferta, já tem mais dinheiro aqui no ativo, já tem mais volume. Sendo assim, ele começa a sua valorização com força. Ó, observe bem, aqui, olha só a pressão dos candles vendedores e olha a quantidade de candles comprador, bem pouco, né, comparado aí os candles vendedores. Só que olha só essa região aqui, não mudou? Agora a pressão dos candles compradores estão bem mais forte e olha só a quantidade dos candles vendedores, bem mais fraco, né? Tá vendo que já mudou o caráter aqui do mercado? Agora está uma forte correção aí para alta. E aí tem a Fibonacci, que pode chegar ali até o, vai buscar ali até os seus 50%, né? E caso queira continuar sua desvalorização, vai chegar mais ou menos nesse ponto, no máximo aí na 61.8 e vai voltar a sua desvalorização. Deixa eu dar uma olhada aqui, chegar mais ou menos até 50% aqui na região, ó. Veja bem, puxar aqui uma Fibonacci para vocês observarem comigo, ó. Ele já tá fazendo rompimento aqui, ou vai chegar aqui no 50% ou no máximo aí na 61.8, que já é uma região boa. Olha só, região muito boa aí para reversão, e vai continuar sua desvalorização, até porque tem alvo lá atrás, né? Veja bem, ó, ele tem alvo um pouco mais aqui atrás que não veio buscar ainda. Então, caso ele queira continuar sua desvalorização, ele vai chegar mais ou menos até nessa região aqui e vai continuar a sua queda, galera. Ok? Talvez para fazer uma nova mínima aqui embaixo, não sei. Mas ou seja, voltando aqui, tirar isso aqui,
Voltando aqui, família, após essa captura de oferta aqui, o preço já mudou a sua característica, né? Ele já está fazendo topo acima de topo. Fez essa acumulação nessa região. Só que, família, tem alvo para ser buscado, que não havia buscado ainda. Sendo assim, observamos aí como os candles iriam demonstrar para a gente a pressão na região. Já tendo a informação que ele efetuou uma captura de oferta, já está fazendo fundo acima de fundo, está nessa acumulação e tem um alvo de preço. Fez esse fundo duplo, candle de compra demonstrando força, superando essa abertura aqui, família. E observe aqui, galera, que olha só, essa região é região de full retração. Olha isso, ele tocou diversas vezes, não rompeu. Quando fez o rompimento, após o rompimento, ó, tocou diversas vezes, subiu. Fez o rompimento com esse candle aqui, tocou, não rompeu, o preço abriu, desceu, tocou diversas vezes, não rompeu, tocou ainda aqui, rompeu com esses aqui, tocou aqui, família, alta. Não tem segredo isso daqui, família. Essa região aqui é uma região de full retração. O preço nasceu aqui, ó. Se o preço nasceu, é um preço novo, tá ok? Sendo assim, com alvo de preço um pouco mais ali acima, pegamos essa oportunidade de compra. Observando, já que tem a captura de oferta, já sabemos que tem mais volume aí no preço. Se ele não tivesse feito essa captura de oferta, família, olha a exposição que ele estava aqui acumulado, ó, eu não iria pegar essa oportunidade aí, compradora. Eu iria aguardar. Caso ele viesse romper, aí sim eu pegaria pivôzinho aí, acreditando nas máximas acima. Mas como ele já havia feito essa captura de oferta, eu já sei que tem mais volume, já sei que tem mais dinheiro agora no ativo, e a intenção é romper essas regiões. Então pegamos esse candle aí, comprador, e vamos aguardar o resultado. Então lá, família, vamos explicar aqui de uma forma mais breve, de uma forma mais resumida, tá? Entrada simples, muito simples. Observe aqui comigo, veja bem a desvalorização insana aqui desse ativo. Muitos candles vendedores, pouquíssimos candles comprador. Acumulou nessa região aqui, fez o que aqui? A captura de oferta. Após essa captura de oferta, preço fundo acima de fundo, tá ok? Enquanto aqui estava fundo abaixo de fundo, topo abaixo de topo, aqui já inverteu, fundo acima de fundo, topo acima de topo, tendência de alta. Aproximando aqui, ó, após a acumulação, fundo duplo, que já é possível reversão de tendência, concluindo com a captura de oferta um pouco mais atrás, candle rompendo essa abertura aqui, ó, do candle de venda, essa região muito boa de reversão. Pegamos esse candle aí com alvo de preço, já está efetuando o rompimento, mas vamos aguardar. Quando ele romper, temos ainda mais uma oportunidade, ó, romper essa região. Quando fizer esse pivôzinho aqui de alta, a gente pega a continuação pro fluxo, para ele pegar os alvos de novas máximas deixadas no passado, ok? Vamos atrás de outra oportunidade. Entramos aqui com esses R$18 só, uma gordurinha que ficou aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Galera, por que peguei essa oportunidade vendedora? Anteriormente o preço estava em uma tendência forte de alta. Olha só, fundo acima de fundo, topo acima de topo, tendência de alta, ok? E aqui veio pegar mais preço ainda, olha só, captura de oferta, impulsionou com mais força ainda, ok? Aqui começou a perder força
e fez essa acumulação, lateralização. Após essa captura de liquidez aqui em cima, família, olha só a pressão agora de venda. Anteriormente, olha a quantidade de candles compradores e pouquíssimos candles vendedores, correto? Agora, a partir dessa captura de liquidez aqui em cima, olha a quantidade de candles vendedores e pouquíssimos candles compradores. Não inverteu, família? Mudou a característica do mercado. Sabendo também que já tem um alvo de preço aqui um pouco mais abaixo, ó, nessa região aqui, tem alvo de preço um pouco mais ali também, preço em uma forte tendência de venda, rompeu essa região importantíssima aí. Esse canal é venda, família, é venda. Não pegamos de abertura, mas ainda ficamos bem posicionados. Aqui eu não iria nem esperar retrair, família. Olhando todo o contexto, eu não iria nem esperar retrair, já iria pegar de abertura mesmo. Mas quando eu entrei nesse ativo, o preço já estava caminhando já e quase fico de fora. Tá lá, família, para concluir aí, vou explicar para vocês de forma mais breve, de forma mais resumida, para vocês poderem entender bem e massificar na cabeça de vocês. Tendência forte de baixa após essa tendência de alta, foi deixado bastante alvo de preço atrás, agora tá vindo fazendo a correção. Após a acumulação, fez a captura de liquidez, a partir desse momento, muita pressão vendedora, tocou na região para fazer o reteste, explodiu para venda. Tocou nessa região, ou seja, fundo abaixo de fundo. Muita pressão de venda, alvo de preço um pouco mais aqui abaixo. Tem alvo de preço lá abaixo também. Pegamos apenas o fluxo de vela após essa captura de liquidez aqui em cima. Família, peguei essa oportunidade compradora. O preço desceu bastante. Eu acabei errando nessa entrada, confesso com vocês. Só iria pegar se ele estivesse rompendo o pavio da anterior. Vocês sabem disso, eu sempre deixo bem claro aí nos vídeos, né? E ele não rompeu. Demonstrou bastante força aí, mas não rompeu. Olha só onde que ele já veio. Só seria válido mesmo essa entrada se tivesse rompendo o pavio aqui da anterior. Se tivesse terminado mais ou menos assim, galera, ó. Aí eu poderia pegar com mais certeza, mas não. Terminou lá abaixo, olha isso. Então não é a entrada válida. Se eu tivesse notado esses aqui próximo aqui, eu não teria pego essa entrada, só que eu estava analisando assim, ó, preço um pouco mais distante, e assim que ele finalizou na minha cabeça ali, eu não observei direito, não prestei muita atenção, tinha terminado acima, quando na verdade havia terminado abaixo, mas vamos aguardar aí a finalização dessa ordem. Família, tá finalizando a ordem. Deu muito bom essa entrada aí, graças a Deus. Foi um erro meu, não prestei muita atenção. Eu não teria entrado nessa oportunidade por um simples fato de que nesse contexto o candle anterior não foi superado. A view também faz parte do candle. Agora, se fosse uma tendência de alta, tivesse um alvo de preço, aí a história seria diferente. Mas nesse contexto aqui, uma forte tendência de baixa, eu não pegaria. Foi um erro meu. E outra coisa também, que a prioridade dessa aula era a captura de liquidez, e eu fiquei de fora nesse caso, porque a captura de liquidez que aqui nem se considera, entendeu? Só que como eu não sou bobo nem nada, eu quero dinheiro no bolso, eu acabei pegando essa oportunidade. Vou explicar aqui para vocês. A captura de liquidez que eu falei que nem dá para considerar, é por esse fator aqui, família. Não dá para considerar, tá muito distante, olha só. E aqui é opções binárias, não é Forex. Então é outra coisa, beleza, rapaziada?
Então aqui vamos utilizar aqui outros fatores, veja bem. Tendência fortíssima de venda, olha a quantidade absurda de candle vendedor. Quantidade absurda, família. Nessa pernada toda aqui, ó. 5 candle comprador, 5, apenas 5. O resto é tudo de venda. Vendedores são muito fortes aqui. Aproximando aqui, notamos que após essa mínima aqui, ainda assim não saberíamos que era a mínima, veio 3 candle comprador. Não está totalmente diferente do passado, que estava vindo um fluxo forte aí de venda. Veio um candle comprador e uma fraqueza de venda. E esse aqui, ó, demonstrando força. Então pegamos desse. Agora, o meu erro foi por essa tendência fortíssima aí de venda e eu não ter deixado engolfar este pavio. Eu sempre falo para vocês aí nas aulas que uma entrada mais válida é se ele engolfar, galera. Ele precisa engolfar, demonstrando força, mais força do que o anterior. Estava vendo esse gráfico aí de uma forma mais distante, não observei direito, acabei entrando na finalização dele. Mas foi um erro meu. Poderia muito bem começar a vir candles vendedores aqui, ó, forte. Aqui, ó, retomar a força de baixa, que está uma tendência muito forte aqui para venda, muito forte. Eu acabei errando, entendeu? Se fosse em outro contexto, tivesse uma tendência de alta máxima lá acima, e aí o candle não engolfasse o pavio da anterior, mas estivesse demonstrando bastante força aí, uma captura de oferta, aí sim dava para acreditar que ele poderia vir completar aqui e pegar os alvos mais acima. Mas nesse contexto aqui, após uma forte tendência de venda, não faz sentido pegar essa oportunidade sem demonstrar mais clareza ali que realmente o preço está com intenção de continuar sua alta. Galera, acabei pegando mais uma oportunidade aqui. Não peguei de abertura não, já havia passado bastante tempo. Já estava aí, ó, na última vela aí de 5 minutos. Tá vendo? Mas o preço estava ainda segurando ali acima, ainda dava tempo para mim ter pego essa oportunidade. Entrei com R$42, entrei com o valor todo cheio não. Vamos aguardar a finalização dessa ordem aí. Sempre pego esse tipo de entrada aqui, sempre. Após o afunilamento, quando ele rompe, ele tende a fazer um forte fluxo ali. Rompeu para alta, normalmente é um forte fluxo para alta e vice-versa, né? E aqui não foi diferente. Estava acumulando aqui, ó. Ainda efetuou essa captura de liquidez, não conseguiu romper. Aqui estava a tendência de alta muito forte. Rompeu. Fluxo, olha só a quantidade de fluxo. A intenção do preço era começar a corrigir os alvos deixados abaixo, as mínimas do passado. É assim que o preço caminha, eu digo isso sempre. Então ele fez o que? Uma captura de liquidez aqui em cima. Agora já tem mais volume, olha só a pressão dos candles. Impulsionando mesmo a sua venda. Fez o rompimento aqui, fez o pivôzinho. A gente sempre trabalha com pivô, a gente pega bastante pivô. Essa região aqui, assim quando ele volta aqui também dá para pegar outra oportunidade aqui, dependendo do contexto. Fez o pivô, pegamos a continuação para o fluxo. Aqui quando eu falo pegar aqui, família, é normalmente de retração. Quando ele tocar aqui, ó, você pega uma venda. Na retração, ele pode terminar de compra, mas vai deixar um paviozinho aqui, vai te pagar na retração. Então a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido os critérios que eu utilizo aí para efetuar minhas entradas diariamente. E até a próxima aula, família.